Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. A seguir no programa de hoje. O que você precisa saber agora para que realmente você crê em Deus é: Deus diz que você é abençoado, porque quando você peca, Deus não conta seu pecado contra você. Deus comprometeu seus padrões? Deus diminuiu a sua santidade? Não. A razão é porque Deus não imputa os seus pecados a você, é porque Deus imputou os seus pecados 2000 anos atrás, quando seu filho foi pendurado na cruz. Church, right now, I believe there's an open heaven above us. So why don't we just all lift up our hands right now to Jesus, to our Daddy God. Father, we thank you. We're receiving grace, we're receiving favor, blessing so abundantly to us. Hallelujah. I am standing. Sing it out, church. Drenched by endless showers of rain, I'm surrounded by love and tender mercies. As you freely gave, so freely I receive. Now I've got every reason. You're married a favor. It's got nothing to do with what I did, but it's all about what you've done for me. And because of the cross, it's plain to see. I'm very bold to sing. Now I am free. I rejoice with everything you've done. Now I've got every reason to rejoice. You're a married a favor of my life. It's got nothing to do with what I did, but it's all about what you've done for me. And because of the cross, it's plain to see. I'm really woke up to say now I am free. I rejoice in everything you've done, in everything you've done, in everything you've done, in everything you've done. Hallelujah. Let's rejoice, church. Jesus, you've done it all for us. Hoje com o pastor Joseph Prince. Abre Romanos capítulo 4. Romanos 4. Há cerca de um mês atrás, o Senhor me trouxe um entendimento sobre a justiça de Deus. E eu não estou dizendo que eu vou repetir o ensinamento completamente. Não existe forma de fazer isso quando você está crescendo no Senhor. Sempre existem novas revelações fluindo. E todas as vezes que eu falo da justiça, novas coisas eu aprendo. Amém, igreja? E todas as vezes que nós compartilhamos sobre a justiça, vidas são transformadas, pessoas recebem de forma tão fácil. E é uma estação maravilhosa quando nós estamos ensinando a respeito da justiça. É uma estação quando você recebe coisas de Deus de forma muito fácil. E a fé se torna sem esforços. Quanto mais ensinamos sobre a justiça de Deus, mais sentimos uma atmosfera de graça e mais uma atmosfera de amor. A fé das pessoas funciona de forma mais fácil e as suas vidas se tornam sobrenaturais. O sobre chega e faz o natural sobrenatural. Eu amo esse tempo. Todos os anos Deus me leva a revisar os ensinamentos e ensinar sobre a justiça, e esse é o chamado da nossa igreja. Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que o Senhor tem me revelado também através dos anos, bem como o ensino de hoje à noite que eu creio que vai abençoar vocês. Correto? Primeiro de tudo, eu quero lembrar vocês o porquê nós somos justos aos olhos de Deus. Por que somos justos aos olhos de Deus? É porque fazemos o certo? Veja, é importante fazer o que é certo, mas essa não é a razão porque somos justos aos olhos de Deus.
Para entendermos, devemos ver o que está escrito em 2 Coríntios 5:21. Você não precisa abrir, somente escute agora. Diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Assim, Jesus não conhecia pecado, mas se tornou pecado, para que nós possamos ser feitos justiça de Deus nele. Como nos tornamos justiça de Deus? Fomos feitos. Não que nós fizemos o certo, mas fomos feitos justiça. Agora, é importante entendermos olhando para Jesus. Todas as coisas ficam bem mais fáceis quando olhamos para Jesus. Então, vamos olhar para Jesus por um tempo. Como Jesus se tornou pecado? Ele nunca conheceu o pecado, ele se tornou pecado sem pecar. Amém? Ele recebeu nossos pecados, sem qualquer ato pecaminoso, porque ele nunca cometeu pecado. Portanto, foi sem cometer pecados. Da mesma forma, nós nos tornamos justos, sem praticar qualquer justiça. É importante fazer o que é justo, mas aqui está dizendo que nós recebemos justiça sem praticar qualquer ato de justiça. Do mesmo jeito que Jesus não pecou. Se as pessoas perguntarem, eu não sei como você diz que tem a justiça de Deus, diga para eles, eu vou explicar para você se você explicar para mim como Jesus se tornou pecado. E ele não conheceu o pecado. Portanto, eu posso explicar para você como eu posso ser justo sem praticar justiça. Ele recebeu o meu pecado. Eu recebo a sua justiça. Amém? Agora, nós devemos levar adiante esse pensamento perguntando, Deus na cruz tratou Jesus como o pior dos pecadores? Quando recebeu os pecados, sim. Até mesmo os céus recusaram brilhar. O sol se escondeu. No meio-dia se tornou meia-noite. Ele foi pendurado entre os céus e a terra, como se dissesse, ele não é digno do céu nem é digno da terra. Ele foi rejeitado não somente pelo homem, mas por Deus também, o seu próprio Pai. Portanto, ele o tratou como se fosse o pior pecador. Nós sabemos que ele não era, mas ele se tornou, porque ele levou o meu pecado e o seu. Escute, igreja, eu não levo o pecado de vocês. Você não carrega os meus, nós carregamos nossos pecados, mas Jesus na cruz carregou todos os nossos pecados. E ele se tornou como o pior pecador e Deus o tratou assim. E ele imputou todo o pecado sobre Jesus. Quanto mais nós que recebemos a justiça imputada por Jesus, ele nos trata como justos, como as melhores pessoas do mundo. Amém? E hoje você deve crer que o sol brilha sobre sua cabeça. Amém? O céu estava fechado sobre Jesus, sobre você está aberto, porque você recebeu a justiça imputada. Amém, igreja? Então podemos ver como Davi descrevia essa justiça nas palavras das Escrituras. Romanos 4, é onde estamos agora. Vamos ao versículo 6. Assim também Davi declara, bem-aventurado o homem, e bem-aventurado aqui está no plural, do mesmo jeito que ele diz no versículo 7, o versículo seguinte, na verdade está citando o hebraico que diz as bem-aventuranças, plural, benditos. Assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, ok? Sem as obras, diga sem as obras. Aqui diz que Davi declara, bem-aventurado o homem. E eu amo essa frase, porque quando Deus descreve alguma coisa, entendemos. Graças a Deus que a Bíblia tem o seu próprio comentário sobre a justiça. Vamos analisar as duas bem-aventuranças da justiça. Veja que são duas bem-aventuranças. A primeira bênção está no versículo 7. Davi está descrevendo agora, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Assim, a primeira bênção são os pecados perdoados. Quantos concordam? Quando você tem pecados perdoados, você é abençoado. Amém? Amém? Eu creio que a maior parte dos evangélicos aceita a primeira bênção. É a segunda bênção que muitos têm problemas. Não é pregado tão frequentemente, eu acredito que é porque os pregadores não entendem bem. Mas a segunda bênção é alguma coisa que você precisa entender. Diz, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. É diferente do primeiro que diz, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas. Somos todos nós. Mas esse outro também somos nós, que é uma descrição das bem-aventuranças, da justiça sem obras. E a justiça sem obras é o perdão dos pecados, bem como bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Ok, pergunta, esse homem pecou? Até hoje, pouquíssimas pessoas me respondem. No primeiro culto que tivemos hoje, um dos irmãos gritou, não.
O que me fez pensar que esse versículo, na verdade, nós temos dificuldade de entender. O que quer dizer quando diz bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado? Essa pessoa pecou? E se você disser que não pecou, então esse versículo não faz nenhum sentido. Porque Deus lhe imputaria pecado se esse homem nunca pecou? Se não pecou, porque Deus lhe imputaria pecado? Não faz sentido. Só faz sentido se ele de fato pecou. E a Bíblia diz que é bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa o pecado. Ele é realmente abençoado. Quantos concordam? Se você peca e Deus não imputa pecado, quantos concordariam que somos abençoados? Minha esposa estava presente no segundo culto. Eu nunca ousei dizer para ela que a daria um presente eterno, porque eu não sou Deus. Eu estou tentando ser como Deus, mas ainda não cheguei lá. Eu ainda não cheguei ao ponto de dizer para ela que eu vou dar um presente que vai durar para sempre. Não importa o que acontecer no futuro, isso é para sempre. Eu nunca vou me importar com as suas faltas. Aconteça o que acontecer, não é sua culpa. Eu não vou te culpar. Não vou ficar chateado com você, não vou brigar com você, não vou discutir com você. Não vou te dar bronca. Te dou esse presente, é um presente eterno. Amém? Algum irmão aqui já deu esse presente para a esposa? Meu presente para ela é esse. Aconteça o que acontecer, eu sempre vou amar você. Amém? Mas não vou dar para ela a dádiva da inculpabilidade. Essa frase aqui, não imputa o pecado, não fui eu que inventei. Ela se tornou conhecida na época da Reforma através de Martinho Lutero, e naquela época ele dizia que a nossa justiça inclui a não imputação do pecado. Isso significa que Deus nunca imputa os nossos pecados a nós. É por isso que esse versículo diz, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Esse não no original é muito forte, é nunca. Deus nunca vai imputar pecado sobre nós. Você não acha que isso é uma bênção? Mesmo que você não acredite nesse versículo. Se isso aqui fosse verdade, não seria uma bênção? A maravilha é que isso é verdade. Amém? Não temos imputação de pecados, mas infelizmente vai vir alguém dizendo, pastor Prince, só tem que ter cuidado em falar isso. As pessoas vão pensar que podem pecar e vão fazer todo tipo de pecado. Elas pecam porque não entendem essa verdade. Você pensa que quando você peca ou quando você comete qualquer erro, quando você erra, quando você falha e quando você pensa que Deus imputa pecado contra você, você fica massacrado. Se Deus faz isso, imagine Satanás. Como você pode lutar se o próprio Deus imputa pecado sobre você? Muitos dizem assim, são crentes. Quando pecam, eles dizem, olha, eu errei, eu não devia ter dito isso, e agora? Eu sempre cometo os mesmos erros. Não quero mais ser hipócrita, não vou mais à igreja. Eu sou hipócrita. São crentes sinceros que não conhecem a verdade. E é porque não entendem a verdade que vivem no pecado. A verdade é que nos liberta. Não tente com a sua própria força. Eu gosto do que Charles Spurgeon disse. Crer certo produz sempre viver certo. E não o contrário. Se você crer certo, o pecado perderá seu poder na sua vida. Assim, o que você precisa saber agora é o que realmente diz a palavra de Deus. Deus diz que você é abençoado porque quando você peca, Deus não imputa pecado sobre você. Por quê? Deus comprometeu o seu padrão? Deus diminuiu a sua santidade? Não. A razão é porque Deus não imputa nossos pecados, é porque Deus imputou sobre Jesus há 2000 anos atrás. Quando seu filho foi pendurado na cruz, existia um tempo quando Deus imputou todos os seus pecados no corpo do seu filho, e não somente isso, Deus puniu o seu filho pelos nossos pecados, e a maldição da lei o açoitou, e o açoitou, caiu sobre ele, simbolizado pela coroa de espinhos, até que toda a maldição da lei foi satisfeita, e a lei não tinha nada mais para cobrar de nós. Nada. Tudo foi pago. É por isso que somos redimidos da maldição. E hoje, ao invés de nos imputar pecados, Deus imputa justiça. Davi descreve a bem-aventurança daqueles a quem Deus imputa a justiça ao invés do pecado, não pelas obras. Posso ter um amém? Existem pessoas que creem que Davi está falando dele mesmo aqui. Existem até mesmo alguns eruditos que pensam que Davi está falando dele mesmo. Ele não diz bem-aventurado sou eu, ele diz bem-aventurados são aqueles. Bem-aventurado é o homem. Veja bem, a quem ele se refere? Ele viu você aqui dentro da nossa igreja, adorando nesse auditório. Ele viu o futuro. Ele viu um grupo de pessoas que viveria depois da cruz e da ressurreição. Ele viu aqueles beneficiados pela morte do seu filho. Aqueles lavados pelo seu sangue. Ele pensou neles e ele os invejou.
Ele gostaria de ter sido eles. E nós queremos ser ele. Amém? Ele queria ter vivido na nossa geração. Ele diz, bem-aventurado homem, porque ele nos via como bem-aventurados. E ele nos invejava, porque os pecados dele foram imputados a ele. Deus o puniu. Na questão de Betseba, quando ele cometeu adultério e mandou matar o marido da mulher, a Bíblia diz, Deus foi forte com ele. Deus o puniu. A punição foi temperada com a misericórdia. Eu concordo com isso. Deus foi misericordioso, mas ele a si mesmo puniu. Seu filho morreu e o seu reino também foi dividido. Mas o fato é esse, a verdade é essa. Definitivamente, Davi não falava de si mesmo aqui, porque ele não foi o homem a quem Deus não imputava pecado. Mas a Bíblia nos dá uma dica muito grande. Se você quer conhecer mais a justiça de Deus, o profeta Miqueias, certo? Ele disse, Miqueias 6:5. Povo meu, ora, lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, e o que lhe respondeu Balão, filho de Beor, desde Sitim até Gilgal, para que conheças as justiças do Senhor. E como estamos estudando sobre a justiça de Deus, Deus diz assim, se você conhecer a história de Balaque e Balaão, você saberá sobre a justiça de Deus. Existe alguma coisa nessa história que vai nos ajudar a entender sobre a justiça de Deus. Ok? Quantos conhecem a história de Balão e Balaque? 2 indianos, né? Um é Balakrishanan. O outro é Balaminican. Não, tô só brincando. Ambos são do Oriente Médio. O que aconteceu foi isso. Balaque era rei de Moabe e Balaque viu os filhos de Israel de cima do monte. Ele viu que eles vinham pela terra de Moabe, que hoje é a Jordânia. Eles iam cruzar a terra dele e ele teve medo porque escutou dizer como Deus era com eles e todas as vezes que lutavam com seus inimigos, eles venciam, não por causa deles, mas porque Deus era com eles. Agora, Israel era uma nação ordeira. Eles não lutavam com nenhum país a não ser que eles lutassem contra eles. Eles queriam passar pacificamente. E se Balaque fosse inteligente, os deixaria em paz. Daria para eles comida e bebida, porque aqueles que abençoam Israel são abençoados. Mas ao invés disso, ele disse, eu vou destruí-los. Eu não vou deixar que eles passem pela minha terra. E sabe o que ele fez? Ele contratou um mágico profissional, um mago, para vir amaldiçoá-los. E ele era um assassino profissional. Esse sujeito era altamente preparado e tinha fama. Mas ele não era um mago qualquer como esses que você vê na televisão, mas era um feiticeiro mesmo. O que ele abençoava era abençoado e o que ele amaldiçoava era amaldiçoado. E esse homem tinha uma fama e ele conhecia a respeito do Senhor, mas não o conhecia. Pessoalmente, Deus era contra Balaão. Balaão depois morreu com uma morte muito trágica. Mas, dessa vez, Balaque trouxe Balaão. Parece irmãos, né? De qualquer forma, e ele disse, eu vou te dar riquezas, eu vou dar dinheiro, se você amaldiçoar esse povo. Assim Balaão fez isso. Eu abençoo, e a sua boca torceu. No lugar de amaldiçoar, abençoou. A Bíblia diz isso. Quando ele foi amaldiçoar, sua maldição se tornou uma bênção. Ele disse, eu abençoo. E Balaque disse, ei, eu paguei você para amaldiçoar. O que você está fazendo? Você está abençoando-os. Eu não pude fazer nada, foi a minha boca. A língua dele enrolou. E ele disse, o que você está fazendo? Ele disse, eu não posso fazer nada. Deus mudou as palavras na minha boca. Ele disse, vou fazer o seguinte, vou levar você para uma outra montanha. Talvez lá Deus mude a sua mente naquela montanha. E foi isso que ele disse. E é surpreendente, eles foram juntos para 3 montanhas. Em todas as 3 montanhas, certo? Foi a mesma coisa. Deus mudou a maldição em bênção na boca de Balaão. E algumas das lindas palavras que saíram da boca de Balaão foram estas. Vamos ver. Então alçou a sua parábola e disse, levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura direi ele não faria, ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandato de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Irmãos, vocês são abençoados do Senhor. Davi descreveu a bênção de vocês. Vocês são abençoados, vocês têm 2 bênçãos. Pecados perdoados e os pecados não foram imputados.
Agora, uma vez que você tem isso, todas as bênçãos fluem na vida de vocês. Saúde, cura, prosperidade e intimidade com Deus. Todas as bênçãos fluem na vida de vocês porque vocês têm a justiça. E se Israel tinha isso baseado no sangue de touros e bodes, quanto mais eu e você no sangue de Jesus, o Filho de Deus. Amém? Nós somos povo abençoado. Ninguém pode nos amaldiçoar, porque quando amaldiçoam, Deus muda em bênçãos. Essa é a herança daqueles que são abençoados do Senhor. Posso ter um amém? E os feiticeiros tentam com força amaldiçoar o povo de Deus, mas eles não conseguem. E a Bíblia diz, a palavra diz no Novo Testamento, que você não deve seguir o erro de Balaão. Qual o erro de Balaão? O erro de Balaão é pensar isso, que Deus amaldiçoaria o que já abençoou. Existem pessoas hoje que vêm contra Israel pensando que Deus pode amaldiçoar a nação de Israel. Não, nós somos o povo de Deus, Israel espiritual. Tem pessoas que pensam e até pregam que Deus vai amaldiçoar aquilo que ele abençoou. E amigo, esse é o erro de Balaão. O erro de Balaão é crer que Deus vai amaldiçoar aquilo que abençoa. Não, Deus abençoa e está abençoado. Duas coisas não podem existir. Se você é abençoado, você não pode ser amaldiçoado. Se você é amaldiçoado, não pode ser abençoado. Eu sei que isso é profundo, mas pense nisso. Esses dois não podem coexistir. Você entende? Se você está dentro de um prédio, não pode estar também fora. Isso é profundo. Se você está fora, não pode estar dentro. Se você está abençoado, você não pode estar na maldição. Se você está na maldição, não pode estar na bênção. Nós somos o povo abençoado de Deus, portanto não existe maldição na nossa vida. Vire-se para o seu vizinho e diga, nada pode amaldiçoar o que Deus abençoou. E esse sou eu. Amém. Eu disse amém. Então levou um outro monte e disse, eu vou dar mais riquezas, mas por favor não os abençoe. Ele disse, ok, Balaão queria só o dinheiro. Ele era um homem muito avarento por coisas materiais e a Bíblia diz, ele disse, ok, vamos, e ele fala de forma muito religiosa, mas é tudo falsidade e... ele só queria o dinheiro de Balaque. E foram a outra montanha, foram ao topo do Pisga, Monte Nebo, e tentaram amaldiçoar o povo de Deus de lá. E Deus mudou a maldição em bênção. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele, nele, e entre eles se ouve o alarido de um rei. Veja com cuidado, Deus não viu iniquidade em seu povo, em Jacó. Nem viu maldade em Israel. Olhe com cuidado. Deus não observou iniquidade. Ele não viu iniquidade. A Bíblia não diz que não existia iniquidade em Jacó. A Bíblia não diz que não existia maldade em Israel. A Bíblia diz que Deus não viu. É aí que reside a bênção. Você entende, igreja? A Bíblia não diz que não existe pecado em você. Não, a Bíblia diz que Deus não vê pecado na sua vida. Ele vê Jesus no lugar disso. É por isso que você é abençoado. Você me escuta? Porque o Senhor, seu Deus, é com ele e nele, e entre eles se ouve o alarido de um rei, o alarido de Jesus. Se você observar Israel durante o tempo da peregrinação, lembre-se que eles eram os maiores murmuradores. Murmurar, 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 murmurar. E o pobre Moisés, eles murmuram Deus. Deus diz, por que você clama a mim? Estende a tua vara. Eles murmuraram e o pobre Moisés vivia com eles. Agora, existe pecado no acampamento? Sim. Existia maldade em Israel? Sim. Mas nossa segurança não é que não existe pecado na nossa vida, mas que Deus não vê. Glória a Deus por isso. Uma vez mais, Deus sabe que existe pecado em Jacó, mas Deus não vê. Porque o grito do rei está entre eles. Por quê? Porque Israel estava sacrificando ofertas queimadas. Uma figura de Jesus Cristo na cruz, certo? Eles ofereciam o sacrifício. Enquanto faziam isso, não é porque guardavam a lei, é porque o sangue de Jesus os cobria. Aleluia! E eles não tinham imputação de pecados. Você me escuta, igreja? Isso são boas novas. Eu disse boas novas. Deus olha para você e não vê o seu pecado, ele vê Jesus. I am covered over with the ropes of righteousness that Jesus gives to me. He gives to me. I am covered over with the precious blood of Jesus, and He lives in me. Yes, He lives in me. Oh, what joy it is to know my Heavenly Father loves me so. He gives to me my Jesus. 'Cause when He looks at me, He sees not what I used to be, but He sees Jesus. É assim que Deus vê a você e a mim hoje.
Amém, igreja? Uma vez mais, não tente segurar a arca. Aqueles que vivem assim vão viver uma vida santa. Vai ser um fruto na vida deles. Não vamos focalizar no resultado. O resultado vai acontecer se você crer da forma certa. Posso ter um amém? Amém, igreja? Vamos à profecia que Deus colocou na boca. Não coloque palavras na minha boca, mas Deus colocou na boca de Balaão. Diz assim: Deus os tirou do Egito, as suas forças são como a do unicórnio. Eles tinham força no deserto e a Bíblia diz que nenhum ficava enfermo. Todas as vovozinhas andavam assim. E os vovozinhos corriam atrás das vovozinhas. A Bíblia diz no Salmo 105, mas a eles fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Não havia um só enfermo, nem uma pessoa fraca. Amém? Todos os velhinhos eram fortes. Você imagina isso? Se Deus fez isso com eles, baseado no sangue de touros e bodes, quanto mais nós, baseados no sangue de Jesus, o melhor sangue. Aleluia! Diga, eu sou forte. Cuidado, vovozinha. O vovô está ficando forte. Aleluia! Obrigado, Jesus. Vamos continuar. Essa profecia é linda e eu gosto desse versículo, versículo 23. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Nesse tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem feito. Não o que Israel tem feito, mas o que Deus tem feito. Uma vez mais, Deus não somente não vê os nossos pecados, mas a Bíblia diz que não existe adivinhação contra nós e nem encantamento. Não existe feitiçaria, não existe bruxaria, não existe macumba, não existe nenhum tipo de maldade que possa alcançar você. Amém? Você sabe por quê? Porque Jesus nos dá cobertura. Você é filho de Deus. Não existe feitiçaria e nem encantamentos contra Israel, a Bíblia diz. Amém? Não existe feitiçaria que venha contra você. Se você vive em um lugar onde se pratica feitiçaria, e porque eu fui redimido quando eu era um adolescente, naquela época, eu vivi em pecado, estava envolvido com o oculto e Jesus me salvou e me libertou e me redimiu pelo seu sangue. Eu estive envolvido no ocultismo e eu sei algumas coisas. Eu sei o que eles pensam lá dentro. Dentro do ocultismo, eu sei que eles sabem o que eu sei. Deixe-me revelar um dos segredos deles. Todo feiticeiro, todo mago sabe disso. Nunca, nunca, nunca envie espíritos malignos contra um cristão. É um segredo bem guardado. Todos eles sabem. E ainda assim alguns tentam. Por dinheiro, por outros motivos, mas quando eles tentam, eles pensam que o cristão nunca vai falar o nome de Jesus. Se eles supõem isso, a primeira coisa que eles fazem quando alguém vai para uma consulta é perguntar: você é crente? Ou a pessoa que você quer que eu amaldiçoe é crente? É a primeira pergunta. Pergunta padrão. Porque eles sabem que se eles enviaram um espírito maligno contra o cristão, e quando esses espíritos malignos chegam à casa do crente, quando descobrem que é crente, eles voltam. E eles atacam aquele que os enviou. Amém? Mesmo um novo convertido, quando ele se sente oprimido, quando ele grita Jesus, isso confunde os espíritos malignos. E eles fogem e vão para a casa daqueles que os enviaram e os atormentam e gritam: por que me enviou para esse crente? Amém? Você me escuta? Portanto, não existe feitiçaria, nem encantamento, não existe macumba que funcione contra o Filho de Deus. Porque eles são abençoados. Olhe para o seu vizinho e diga: você não pode amaldiçoar o que Deus abençoou. Glória a Deus. Eu disse glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém? Vamos adiante na nossa análise. E agora chegamos à parte prática. Doutrina deve se tornar parte da nossa vida diária. E aqui nós vamos trazer para a prática da sua vida diária para que você use. Uma das coisas mais tristes nesse episódio, Deus viu a nação de Israel como justa. Deus não viu o pecado deles, Deus viu o sacrifício, certo? E como o inimigo os viu? Ele ouviu o alarido do rei. Balaão disse: que lindo é Israel, é como sândalo e cedro junto às águas. É assim que ele os descreveu. Até o inimigo os viu justos. Mas triste é que eles nunca se viram justos. Continuaram reclamando, murmurando. Continuaram como se Deus não se importasse com eles.
Eles não sabiam como Deus os via, como seus inimigos os viam. Eles se viam negativamente. E mais tarde, Deus disse para Moisés, no livro de Deuteronômio, o porquê ele transformou a maldição em bênção. Porque Deus deu a sua justiça. Porque Deus transformou a maldição em bênção. Porque Deus os protegeu. Veja Deuteronômio 23:5. Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão. Antes o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição. Porquanto o Senhor teu Deus te amava. Eu disse para vocês, a razão não é algo muito profundo, mas é a resposta mais carinhosa que você poderia encontrar. A razão porque Deus os fez justos e transformou a maldição em bênção é porque Deus os amava. E Deus ama você. Você sabe por que Deus deu a dádiva do perdão dos pecados e a não imputação dos pecados? Porque Deus ama você. Você sabe por que você está sentado aqui e pode ouvir a palavra do Deus vivo. Quando alguns colegas seus estão cegos, eles pensam que estão curtindo a vida, quando na verdade estão sofrendo por dentro e por fora. Eles pensam que estão curtindo a vida, mas eles não conhecem as coisas melhores da vida, que são amor, a alegria, a paz. E ainda assim eles correm atrás de dinheiro, estão ficando velhos e não descobrem que a coisa mais importante você está buscando hoje nesse lugar. A sabedoria de Deus, as coisas de Deus. Quando você morrer, você sabe para onde você vai. Quando eles morrem, eles não sabem. Muitos deles não sabem nada a respeito disso. Você é abençoado. Você sabe por que Deus ama você. Amém? Deus te ama muito. É por isso que você está aqui. É por isso que você foi salvo. Amém, igreja? Nunca esqueça isso. Deus te ama. Agora, deixe-me dizer isso. Isso é muito importante. Israel não entendia como Deus os amava. Você sabe o que aconteceu depois? Não esqueça. Não importa como Deus os via. Por favor, não diga que a nossa justiça é como a de Israel. Não, não, não. Não compare. Israel estava sob a lei. Você não está. Nossa justiça é permanente. E é baseada no sacrifício único e eterno de Jesus. Israel tinha que sacrificar todos os dias. Nós não precisamos. Jesus é o nosso sacrifício e nossa oferta. Posso ter um amém? Todo ano Israel tinha que oferecer a oferta pelo pecado. Nós não precisamos fazer isso. Nossa oferta foi uma vez só. Por isso, Israel podia perder sua justiça, nós não podemos. Na verdade, no capítulo seguinte você vai ver o que acontece. Finalmente, Balaão ficou esperto. Inteligência maligna, sabedoria maligna do inferno. Não tem como amaldiçoá-los. Então vamos enviar nossas mulheres, mulheres bonitas, para eles. E que nossas mulheres se casem com eles e que elas mudem o coração deles, do Deus deles, para o nosso Deus. E eles foram bem-sucedidos. E no momento que Israel mudou de Deus, não esqueça, cada pecado Deus cobria. Mas no momento que eles trocaram de Deus, não ofereceram mais as ofertas de animais. Pum, os pecados foram expostos. E o juízo de Deus veio. Nós podemos também experimentar isso? Não. Você sabe por quê? Não precisamos de sangue de animais. O sangue de Jesus é para sempre. Nossa justiça é para quanto tempo? Para sempre. Quantos ficam felizes? E os salvos não trocam de Deus. Amém? Jesus é nosso Deus, e porque Ele é o nosso Deus, nós somos justos para sempre. Amém? Você pode dizer amém? Contudo, escute-me com cuidado agora, não me entenda mal. Estou concluindo e vou concluir de uma forma prática que você vai poder usar na sua vida. A consciência do amor de Deus é tão importante... Porque a Bíblia diz que a razão porque Deus transformou a maldição em bênção é porque Deus ama você. O motivo que fez Israel cair é porque eles não entenderam como Deus os via, como os inimigos os viam. Eles não sabiam como Deus os amava. Eu sempre digo que a pregação da graça salva as pessoas de muitos pecados, e não o contrário disso. A pregação da graça salva de maldições. Vou fazer uma pergunta para vocês que é muito importante, principalmente para aqueles que estão no mundo carismático. É possível para um crente cair na maldição? Da parte de Deus, não. Agora escute. Existe uma maldição. Escute bem o que eu digo. Se nós dissermos não, agora eu digo, pode um crente experimentar a maldição? Sim. Pode um crente experimentar a maldição de Deus hoje? Não. Deus não vai amaldiçoar seus crentes, porque Jesus já foi amaldiçoado no seu lugar. Mas pode o inimigo tentar trazer maldição? Sim. Se você for tolo e aceitar, ele vai trazer. Você entende? E como ser livre disso? Eu vou ensinar para você agora. É uma forma muito prática. Me escute. Você vai aprender. Primeiro vamos falar das aves. Vejamos Provérbios 26, 2. Como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá.
Uma vez mais, como um pássaro no seu vaguear e como andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. A última parte eu entendo. Significa que a maldição não cai a não ser que exista uma razão. Mas a primeira parte, o que quer dizer? Como pássaro no seu vaguear e como andorinha no seu voo. Isso eu acho difícil de engolir. Seja o que for que signifique. Assim, algum tempo atrás, no meu coração, perguntei ao Senhor o que significava isso, porque eu sei que fala da maldição, certo? E Deus não me respondeu diretamente, Ele me respondeu um tempo depois e me respondeu no Novo Testamento. E são palavras do próprio Jesus. Você gostaria de ver? Está ligado à maldição e como nós podemos escapar dela. Ok? Uma vez mais. Por que que Deus mudou a maldição em bênção? Porque Deus ama você. Não esqueça disso, guarde no coração. Agora olhe isso, essa questão do pássaro, o que Jesus diz. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Passarinhos são baratos. Você podia comprar 2 passarinhos com um ceitil. Você sabe o que é um ceitil? Não é um denário. Um ceitil é 1 centavo hoje. 1 centavo podia comprar 2 passarinhos. Isso é muito barato. Jesus disse uma vez, mais em outro lugar, Jesus disse, em Lucas, Jesus diz, não se vendiam 5 passarinhos por 2 ceitis? E nenhum deles será esquecido diante de Deus. Se 1 centavo pode comprar 2 passarinhos, 2 centavos, Jesus disse, podiam comprar 5 passarinhos. O que é isso? 1 vai de graça. Eram muito baratos, certo? Siga-me agora, siga-me agora. Então Jesus diz, passarinhos são tão baratos em Israel que eu posso dar um de graça, certo? Com 2 centavos eu dou um grátis. Veja como eram baratos. Mesmo sendo baratos, nenhum deles é esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tem mais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo. Olha isso. Eu afirmo para vocês, agora, que Jesus está dizendo que quando uma maldição vem na vida de alguém, é para essa pessoa não entendeu o amor de Deus, o cuidado e a proteção. Jesus diz que vocês valem mais do que muitos passarinhos. Saiba disso. Veja bem, existem pessoas que dizem, pastor, eu sei que Deus ama todos nós. Esse é o problema. Você faz isso geral. Não, diga, Deus me ama como se eu fosse a única pessoa na terra. Mas, pastor, existem muitas pessoas aqui. O incrível sobre Deus é porque Ele é Deus. Ele é capaz de amar você como se não houvesse ninguém. Ele é capaz de amar você pessoalmente, como se o seu vizinho não existisse. E o seu vizinho pode ser amado como se você não existisse. Deus é capaz de amar, Ele pode nos dar atenção pessoal. Você não pode pensar, Deus ama todos nós. Não, pense, Deus me ama. Enfoque nisso. O sol geralmente não queima nada. Mas se você pegar uma lente e você magnificar o raio solar num pedaço de papel, vai queimar. O que Deus quer fazer é isso. O Espírito Santo quer dar para você uma lente para magnificar o amor de Deus. E se você viver nessa confiança que Deus te ama todos os dias, certo? Então a maldição não pode vir a você. Toda maldição vai virar bênção. Como a Bíblia diz, nenhum passarinho, mesmo sendo tão barato, não pode cair no solo sem que Deus dê permissão. Mas você, até os cabelos da sua cabeça são contados. Quantos pentearam o cabelo hoje? O cabelo caiu e você nem percebeu. Quantos cabelos você ainda tem? Alguns não tem nenhum. Quantos cabelos ficaram na sua cabeça? Você não está nem aí. Deus se importa. Deus se importa, Ele conta, Ele te ama tanto que Ele conta o seu cabelo um a um. E eu sei disso porque eu tenho uma criança e eu gosto de segurar a minha filhinha no meu colo, eu a beijo e vou olhando para o seu cabelinho. Eu fico só olhando para ela e admirando cada parte do seu corpo. Eu amo-a tanto e eu olho para os seus olhos, seu cabelo, fico admirando, procurando cabelos brancos, não estão lá. Amém? É surpreendente. Deus toma tempo para amar você assim. E quando Jesus diz que todos os cabelos da sua cabeça são contados, não tenha medo, porque você tem mais valor do que muitos passarinhos. Você tem mais valor do que muitos passarinhos. Ainda assim, os passarinhos não são esquecidos por Deus. Existem momentos na manhã, amigos, que eu acordo bem cedinho, escuto o cântico dos passarinhos. Eles estão cantando. Quantos de nós acordamos de manhã?
e simplesmente cantamos. Não fazemos isso, nós acordamos. Parecemos o Garfield. Amém? Nós falamos com a nossa esposa. Mas os pássaros estão cantando. E muitas vezes, por favor, gente, observe. Você olha no quintal e os pássaros estão ciscando o chão. Você não vê a comida. Você não vê ninguém vindo, jogando grãos. Não, mas eles estão comendo. Do mesmo solo que você está procurando por comida. Onde está a comida orgânica? Você não pode encontrar. Não está lá, mas eles estão comendo. Alguém está provendo para eles. E a Bíblia diz que vocês são mais valiosos do que todos esses passarinhos. Jesus disse, se Deus cuida das aves do céu, quanto mais de vocês? Se Deus alimenta as aves do céu, quanto mais de vocês? Você sabe por que não vemos o suprimento? É uma resposta teológica e profunda. É porque nós nos preocupamos. Amém? O suprimento está vindo. Jesus diz, não se preocupem. Não se preocupem que é a vez de comer ou beber ou vestir. E você diz, é muito fácil falar. Deve haver alguma coisa para a gente fazer. Jesus diz que o suprimento está vindo. Não se preocupar é como um cano, que água está fluindo nesse cano, mas sua ansiedade, sua aflição e sua preocupação estão impedindo o fluir. A água não pode fluir. A água está fluindo do lado de Deus, mas não está fluindo para você. Você sabe por quê? Você se preocupa. De agora em diante, eu não estou nem aí, não vou me preocupar, e a água... E você diz, uau, funciona. Não funciona porque nós somos muito inteligentes. Nós somos muito espertos. Nós não somos como crianças, porque crianças não se preocupam. Olhem para eles, estão felizes. Vivendo a vida, sabendo que a comidinha vai estar sempre pronta para eles, certo? E eles cantam, e eles brincam, não se preocupam com o amanhã. Nós nos preocupamos muito, somos muito responsáveis. Amém? A gente diz, eu tenho que saber o que está acontecendo, eu tenho que assistir CNN, tudo que acontece eu tenho que me preocupar. Veja bem, nós não somos simples, e as crianças não se importam. Aí você diz, mas isso é infantil? Mas olhe para eles, eles curtem a vida. Eles estão cheios de alegria, de graça. Veja, Jesus diz, não estejais ansiosos e não se preocuparão com o suprimento. A razão porque o suprimento não chega é porque você se preocupa. É a única razão. Se você parar de se preocupar e crer em Deus, você vai ver o suprimento. Amém? Mas, pastor, como eu chego à condição de entender que Deus me ama? Você precisa praticar esse amor porque muitas vezes você está se sentindo tão aquecido. Você diz, Deus me ama, me sinto tão bem, sinto o amor de Deus. Você às vezes se sente assim na igreja, você sente o calor de Deus como Deus estivesse te abraçando e você está tão feliz. Você já se sentiu assim? Não é bom quando você se sente assim? Alguns não sentem nada. Eu vou orar por sua ressurreição. Lázaro, sai para fora. Mas às vezes você não sente nada. Existem dias que você acorda e você sente que Deus está muito distante de você. Como se Deus estivesse tão distante. Ele não está, são só os seus sentimentos. Assim, guarde essa palavra que Deus me deu. Haja como se fosse. Haja como se fosse. Foi isso que Deus me deu. O Espírito Santo me deu essa palavra para dar para a igreja no primeiro culto. Age como se fosse. Você acorda de manhã, você não sente que Deus te ama como se Deus estivesse distante. Age como se Ele estivesse perto. Fale com Ele como se Ele estivesse lá, porque Ele está lá. Haja como se fosse um maravilhoso dia, porque será. Agindo assim você vai agradar a Deus, você vai demonstrar fé. Fé. Você segue a palavra e não seus sentimentos. Se você está doente, age como se você estivesse curado. E você vai honrar a Deus. E Deus vai manifestar a cura. Você me escuta? Amém? Haja como se fosse. Nós que somos pastores e ministros e conselheiros, e à medida que os anos passam, você começa a notar algo. E não me entenda mal, não estou dizendo que todos os casos são assim, mas existem casos de alguém que passa por um divórcio, certo? E existem dores, amargura. E depois de um tempo, essa senhora desenvolve uma enfermidade. Eu vi mais de um caso desses. Uma crise acontece que causa amargura e essa pessoa não consegue resolver. Depois de 2 anos é uma enfermidade. Em alguns casos, uma doença fatal. Agora, nós que estamos aconselhando pessoas nessa área, sabemos que a amargura pode causar enfermidade. Você me escuta?
Agora os doutores estão dizendo a mesma coisa, certo? Na verdade, existe um artigo de um professor dos Estados Unidos que foi divulgado e ele prova que pela saliva, ele faz um teste da saliva e ele diz que se alguém está amargo, tem pensamentos amargos, ele pega a saliva e tem substâncias nocivas. E se for de alguém feliz, a saliva tem propriedades curadoras. Assim saiba, se eu falar e cuspir em vocês, eu sou uma pessoa feliz, aleluia, você vai ser abençoado. Obrigado, Jesus. Um coração alegre é como um bom remédio. Aleluia. Amém? Agora, por que essa pessoa se tornou amarga? Você sabe por quê? Vamos voltar. Antes de uma pessoa ficar amarga, a pessoa passou por uma crise, certo? Onde a pessoa foi mudada, o marido abusou dessa pessoa, o marido cometeu adultério. Foi culpa do marido, mas ela sofreu. Agora, veja isso. Ao invés de perdoar e se libertar, ela guardou dentro. Agora, por que as pessoas ficam amargas? Porque eles não creem que Deus os ama e que Deus proverá para o seu futuro. Eles pensam que a alegria depende do cônjuge, e não depende. Deus não permitiria que nenhum cretino, marido, que cometeu adultério fosse a fonte da sua felicidade. Você me escuta? Deus é maior do que o seu marido. Um homem assim nunca lhe daria alegria. Jesus pode, para sempre. Existem também muitos outros casos de pessoas que se sentem sozinhas. Ao se sentirem sozinhas, ficaram deprimidas, depois de deprimidas, ficaram doentes. Assim, você volta e você descobre que onde eles se sentiram que ninguém os amava, ao invés de praticar o amor de Deus e enfocar nisso, ao invés de agir como Deus os amasse, eles agiram como Deus fosse contra eles, que Deus lhes imputava pecado, que ninguém gostava deles, sempre assumindo pensamentos negativos, assumindo o pior. Amém? Todo mundo me odeia. I'm gonna eat some worms. Big, fat, juicy worms, small, thin, slimy worms, itsy bitsy, fussy little worms. First you bite the heads off, then you suck the guts out. See how it wriggles and squirms. E você diz que nojo, mas acaba engolindo tudo. E não é comida kosher. As pessoas de Singapura comem minhocas. Isso é próprio deles. Agora, por que as pessoas chegam a esse ponto? Por quê? Porque elas não creem que Deus as ama. Eles pararam de crer que Deus as ama, sim. Amém? Se eu creio que Deus me ama, e daí que você me engana? E se você leva o meu casaco, Deus vai me dar 5 novos casacos. Amém? Se você fala mal de mim, e daí? Deus me ama, ei. Não me importa o que você diz. Eu tenho sido criticado por boas pessoas. Amém? Mas o melhor é de Deus. E sua opinião de mim é o que conta. Eu não sou inimigo de ninguém. Se você falar mal de mim, eu não vou falar mal de você. Amém? Eu amo você. Você pode falar o que quiser de mim. Não interessa. Deus vai trazer novas coisas, bem melhores. Eu tenho essa atitude. Amém? Eu creio que Deus me ama. Amém? Eu sou com qualquer pessoa. Muitas vezes eu não sinto que Deus me ama, mas eu ajo por fé. Amém? Ele vai te proteger. Ele vai fazer com que a maldição não ataque você, porque você crê que Deus ama você. Quando você crê no amor de Deus, é com uma aura de proteção. Eu sou um pregador de fé, mas existe algumas interpretações erradas. Por exemplo, uma frase que a gente escuta: fé trabalha pelo amor. Certo? Eu ensinava isso. Fé trabalha pelo amor significa quanto mais você ama as pessoas, mais a sua fé trabalha. O contexto certo dessa frase é: minha fé vai trabalhar quando eu descobrir como Deus me ama. Quando eu descobrir como Deus me ama, minha fé vai trabalhar. Imagine que você está enfermo. Qual o verso que você vai usar para confessar sua cura? Pelas suas pisaduras fomos curados. Você pode falar de forma mecânica. Eu encontrei a fórmula, eu preguei uma mulher que tinha câncer. Os amigos mandaram um texto para ela, ela tinha câncer e confessou: pelas pisaduras de Jesus eu fui curada. E ela voltou ao doutor e ela descobriu que não existia mais nenhum sinal do câncer. Eu gostaria que todo câncer fosse curado em um dia. Eu não sei quantas vezes você tem que confessar antes que venha a manifestação da cura, mas eu sei que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não volta vazia. Se precisar de um mês, confesse até que o seu milagre venha. Não abra mão da confiança, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que prometeu. É isso que diz a Bíblia, amém? Assim persevere. Quando você está enfermo, confesse: pelas pisaduras de Jesus eu sou curado, amém? Agora,
É possível pensar que é só uma fórmula. Quando estou doente, pelas suas pisaduras eu sou curado. Pelas pisaduras eu sou curado. O quê? Pelas pisaduras eu sou curado. Pelas pisaduras eu sou curado. Não é uma fórmula, meu amigo. Você tem que fazer isso com o coração, com fé. Sua fé funciona quando você entende o amor de Deus. Sabe como você deve dizer? Você deve dizer assim: pelas pisaduras de Jesus eu sou curada, com o sentimento do seu amor por você. Pelas pisaduras. Veja, não são os meus sofrimentos que me dão a cura. Eu não tenho que pagar por isso. É o sofrimento dele. Pelas pisaduras de Jesus eu sou curado. O que produz a cura são suas pisaduras. O seu amor por mim. Deus me ama. Ele é o Filho de Deus que sofreu para me fazer são. Existe alguma coisa dentro de você que faz você sentir o amor de Deus. Pelas pisaduras eu sou curado. É o sentimento do seu amor. Algo se fortalece dentro de você, é chamado fé. Porque quando você sabe que alguém sofreu para te dar alguma coisa, você pega. Honrando essa pessoa que sofreu. Pelas pisaduras de Jesus eu sou curado. Eu sou são. Olhemos agora para 1 João. 1 João. Uma vez mais, a maldição sem causa não virá. Qual a causa? É o esquecimento e o desconhecimento de que Deus nos ama. Amém? 1 João capítulo 4, olhemos o versículo 9. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós e enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou. Veja, a lei diz que devemos amar a Deus. E como devemos amar a Deus? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Alguém tem feito isso? Nem o ser humano, exceto um, Jesus Cristo. Assim a lei não foi dada para você guardar. A lei foi dada para mostrar como você está a quem. E este é o maior mandamento na lei. Então, Deus nos deu a graça. Ele veio, Ele amou o mundo. No lugar de guardarmos a lei, foi Deus que nos amou. Ele nos amou de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a força. Enviando o seu Filho. E agora nós amamos porque Ele primeiro nos amou. Olhe para o versículo 19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos uns aos outros porque Ele primeiro nos amou. Significa que nós amamos uns aos outros, nós amamos a Deus porque Ele primeiro nos amou. Igreja, nossa ênfase deve ser em quanto Deus nos ama e não quanto nós o amamos. Quanto você ama a Deus não faz muita diferença. Você sempre vai amar a Deus menos do que Deus ama a você. Quanto Jéssica me ama vai sempre ser menos do que quanto eu amo. Ela nunca vai saber quanto eu amo. Uma criança nunca vai saber quanto os pais o amam. Um filho vai amar seu pai, mas nunca na mesma intensidade. Amém? Nosso foco deve ser algo inabalável. Se você focalizar no seu amor, isso vai ser abalável. Se você focalizar no amor de Deus, é inabalável. Por anos, quando eu era pastor de jovem na minha antiga igreja, eu pregava para os meus jovens: você tem que amar a Deus, você tem que amar a Deus mais, seu desviado. Tem que amar mais a Deus. E no meu coração dizia: como é que eu posso fazer isso? Mas era uma boa pregação. Tem que amar a Deus. E aqueles jovens diziam: sim, eu estou tentando. Eu estava os matando com a lei. Sempre enfatizando: você tem que amar a Deus, tem que amar a Deus. E não entendendo que isso é lei. Verdadeiro amor é esse, não que nós o amemos, mas que Ele nos ame. E quando eu comecei a pregar para eles como Deus os amava, a vida deles foi transformada. Agora eles o amavam porque Ele primeiro havia os amado. Ele nos amou primeiro. Amém, igreja? Vou compartilhar essa maravilhosa história. Ela é verídica. Alguns anos atrás, eu compartilhei antes, vou repetir, certo? O que aconteceu foi que um missionário veio do campo missionário para um descanso. Ele veio para alguns meses, ele tinha muito tempo livre, resolveu buscar emprego, ele era um homem muito diligente, e ele foi para um asilo, um manicômio, procurar um emprego de meio expediente. Então ele foi e deram a ele esse emprego, e ele tinha credenciais em psiquiatria, e ele pensou, por ser meio expediente, ele cuidaria de casos como: eu cometi o pecado imperdoável, eu tive sonhos ruins ontem. Ele pensou que esse tipo de caso ele ia cuidar, mas eles o colocaram dos casos mais sérios, onde as pessoas tinham perdido a capacidade mental, colocaram lá e disseram: você pode ficar lá por 1 hora e qualquer problema basta gritar. Nós vamos estar do lado de fora. E eles fecharam a porta. Eram pessoas que tinham ficado loucas. E ele foi lá para dentro e
E o ambiente era terrível, ele viu ali com seus olhos, era um lugar que não era muito grande, com muita gente, e eles estavam ali naquele lugar, e alguns caminhavam, alguns estavam sentados, ele viu excremento humano no chão, e urina, e o lugar fedia. Ele sentiu vontade de fugir, e o Senhor disse, é por isso que eu o trouxe aqui. Ele olhou ao redor e viu pessoas que estavam olhando desse jeito para ele. Então, ele não sabia o que fazer, e ele foi para o Senhor. E ele disse, Senhor, o que eu faço? E as pessoas estavam olhando para ele, e não tinha nenhuma queração. E ele disse, o que eu faço, Senhor? O Senhor disse, sente e cante a música, Jesus me ama. E ele tentou encontrar um lugar que estivesse limpo, ele disse. E ele encontrou um lugar limpo, ele se sentou e começou a cantar. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are blessed for he is strong. Yes, Jesus loves me. E ele cantou a música mais uma vez, nada aconteceu. Sua hora terminou, ele se levantou e foi embora. E ele deveria ir lá 3 ou 4 vezes por semana. E todas as vezes que ele foi, Deus disse a mesma coisa. Senta e canta. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Ele disse que na semana seguinte, no final da semana, 2 semanas depois, ele cantou a mesma música. Yes, Jesus loves me. E uma senhora se sentou ao lado dele e começou a cantar o coro. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. E agora eram 2. Ele e aquela senhora, cantando. Ele continuou. Toda vez ele cantava a mesma música. Eu sei que não levou muito tempo. Na verdade, levou 2 meses. 2 ou 3. Foi esse o seu testemunho. Ele disse que 95% dos internos que estavam ali receberam alta, completamente bons. Os 5% que permaneceram foram promovidos para um lugar melhor, significa que eles melhoraram. Nenhum deles ficou ali. Agora, minha Bíblia diz que o perfeito amor expulsa o medo. Isso soa como libertação, não é? Você sabe que os homens centrados em si mesmos, ao invés de centrados em Cristo, interpretam esse versículo assim: quando amamos uns aos outros perfeitamente, expulsamos o medo. Não é isso que diz. Você nunca pode amar perfeitamente. O amor perfeito é o amor de Deus por nós. Quando você descobre quão perfeitamente Ele o ama, isso vai expulsar todo o medo na sua vida. Vai expulsar todo o medo de enfermidade, medo do desconhecido, medo do futuro, medo da idade, medo do fracasso, medo de perder seu trabalho, medo de perder alguém que você ama. Isso vai ser expulso da sua vida. O amor de Deus vai expulsar todo o temor. Eu gosto de outra versão que diz que o amor vai expulsar todo o medo, mesmo o temor errado de Deus, com medo do castigo. Esse amor vai expulsar todo o medo errado de Deus. Amém? Note aqui que você não precisa passar por um processo de libertação. Não estou dizendo que é errado expulsar demônios. Existe tempo para tudo. Nós, chamados carismáticos, nós temos uma ideia somente de expulsar demônios. É sempre, qual o seu nome? Está mentindo. Você está me dizendo a verdade? Vamos lá, espírito mentiroso. Você, demônio crocodilo. Qual o seu nome? Lacoste, saia! Essa é a única ideia que temos. Sempre gritando, gritando, gritando. Você sabe de uma coisa? Quando você levanta sua mão aqui, você adora a Deus. Deixa Deus ser levantado e os seus inimigos vão ser espalhados. Em casa, quando você levanta suas mãos, você canta ao Senhor no chuveiro. Quando você precisa sentir o seu amor na sua vida, o inimigo tem atacado você e você está se sentindo sem esse amor de Deus, a melhor coisa que você faz é cantar essa música quando você está no chuveiro. Pela manhã, quando você se banha antes de ir para o trabalho, quando a espuma está escorrendo, cante. Yes, Jesus loves me. Oh, hallelujah. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus. Você não engana ninguém, você fica lá assim. Não mintam pra mim. Vocês não fazem isso. E Uma última história. E vou concluir. Ontem, pela manhã, eu fui com minha esposa e com a pequena Jéssica para a peixaria. Deixe-me dizer isso. Eu gosto de ir à peixaria. Eu me sinto como um menino quando vou para a peixaria. Traz memórias da minha infância, quando minha mãe me levava lá na peixaria e eu ficava ali, pressionava os peixes, aleluia.
Depois eu limpava os dedos, você sabe. Eu gosto de ver os peixeiros tirando as escamas. Toda aquela atmosfera, o cheiro, é tão bom. É divertido ir à peixaria. E assim, Jéssica estava nos seguindo. Foi um bom momento no mercado e depois disso, para manter a tradição, fomos comer. E fomos para a praça de alimentação, nos sentamos para ter a nossa comida. E nós tivemos a nossa comida e depois de comer, uma senhora passou. Ela tinha cerca de 60 anos e ela era muito, muito feia. Seu cabelo estava sem pentear, ela estava muito deprimida e ela olhou para nós e disse: onde você comprou isso? Ela perguntou da minha esposa. Ah, compramos do outro lado. Oh, quanto custou? E minha esposa disse: do outro lado. E ela foi para outro lugar. Mais tarde, o Wendy saiu para comprar alguma coisa na loja de conveniência e ela levou Jéssica com ela e eu fiquei sozinho na mesa e essa senhora voltou com a sua comida. E eu esqueci de dizer que essa mulher, quando ela veio perguntar pela comida à minha esposa, ela começou a dar informações a respeito dela. Ela disse: eu sou uma viúva. Os meus filhos me abandonaram. Então ela foi embora. E assim, quando elas saíram, eu estava sozinho na mesa, ela veio. E não existiam mais assentos, ela sentou na minha mesa. E eu tinha minha comida e ela olhou para mim e fez assim. E ela disse mais informações sobre ela. Eu sou uma viúva, ela disse. Os meus filhos me deixaram. Eu disse: a senhora já me disse. E veja, eu estava ali e ela estava comendo. E então, subitamente veio a mim que de todas as pessoas, Deus permitiu que ela dissesse aquilo na minha presença. Não precisa ser um cientista para saber que de todos os lugares ela sentou perto de mim. E ela estava comendo silenciosamente. E eu falei com ela e disse: desculpe-me, senhora. Ela disse: sim. Você sabe que Deus a ama? Você conhece Jesus? Jesus a ama muito. Você sabia disso? Mesmo seus filhos tendo a deixado, ele ama você muito. E ela não disse nada. Eu disse: você sabe quem é Jesus? Ele é Deus, ela disse. Boa resposta. Então eu disse para ela. Ela continuou comendo, sem saber se ela estava entendendo. Eu disse: Senhor, me dá um sinal no meu coração. E eu continuei falando a respeito de Jesus. Eu disse: senhora, você tem que saber de uma coisa. Não importa se os seus filhos deixaram você, quando Jesus vier à sua vida, você nunca mais se sentirá só. E eu falei a respeito da cruz e como Jesus a amou, e ela estava comendo, de repente, do seu olho esquerdo, apareceu uma lágrima, descendo pelo rosto, e caiu no prato salgando. Então ela parou por um tempinho e você sabia que o Espírito Santo estava falando com ela. E eu preguei para ela a respeito da cruz, ensinei para ela como Jesus amou tanto e foi para a cruz, pelos pecados dela e meus, e porque ele morreu. Eu disse: quando ele entrar no seu coração, você nunca mais se sentirá só. Você não precisa dos seus filhos, você precisa de Jesus. Ele vai falar com você. Quando estiver feliz ou triste, você vai falar com ele. Você quer pedir que ele entre na sua vida? Ela disse sim. Eu disse: põe os seus talheres sobre a mesa. E ela baixou os talheres ali na praça de alimentação. E eu a conduzi a Cristo. Amém? E você sabe, Deus é minha testemunha. Da hora que nós a vimos, até a hora que nós oramos, ela nunca sorriu uma vez. Mas quando eu disse amém, Jesus vem à minha vida, ela disse amém. E ela olhou e existia um brilho, como eu nunca tinha visto, um sorriso inexplicável. A sua face brilhou, seus olhos se encheram de lágrimas, e eu vi a glória de Deus. Eu disse: você está sentindo alguma coisa agora? Ela disse: sim. Eu disse: essa é a paz de Deus, porque Jesus agora está no seu coração, e agora você pode falar com ele, ele está sempre com você. E por sua própria iniciativa ela disse isso. Essa semana eu vou à igreja, ela disse. Tem uma igreja perto da minha casa. Existe uma igreja lá perto, ela disse. Pastor, o senhor não convidou ela para vir à nossa igreja? Ei! Nós não somos a única boa igreja. Existem muitas igrejas boas em Singapura. A nossa é uma boa igreja. Mas nós não somos a única boa. Por que fazê-la viajar quando tem uma perto da sua casa? Amém? Não é inconveniente para ela ir, ela sabe onde é. Deixa ela ir. Mas eu sei de uma coisa, o Senhor está no coração dela agora. Amém, igreja? Uma outra coisa que eu vi que a forma como destruímos a maldição do inimigo tentando segurar em nós é pelo sentimento do amor de Deus. Ele não pode se prender a alguém que tem esse sentimento. Por outro lado, quando alguém está como essa mulher sob maldição, ela estava deprimida, ela se sentia rejeitada, ela estava sofrendo, mas tudo se quebrou no momento em que Jesus e o seu amor a tocaram. Você pode libertar outros falando sobre o amor de Jesus. Não somente livrar você, mas lembrar outros como Jesus os ama. Você precisa forçá-las a escutar, certo? Escute aqui. Jesus ama você. Escute.
Jesus lhe ama. Jesus lhe ama. Escute, Jesus lhe ama. Como um mafioso. Você crê nisso? Se você não crê nisso, você crê que Jesus te ama ou não? Não, só estava exagerando um pouquinho. Você deve fazer as pessoas prestar atenção no que você diz. Jesus me ama. Muitas vezes não creem. Você tem que fazê-los, pelo Espírito Santo, a entenderem que Jesus os ama. E é um amor pessoal. No momento que eles sentem esse amor pessoal, nenhum demônio do inferno pode trazer maldição sobre eles. A única forma de uma maldição chegar em alguém é quando essa pessoa não sente o amor. Veja que todas as vezes que você peca, você se sentiu sozinho, se sentiu rejeitado, se sentiu infeliz. Mas quando você sente seu amor, você não peca. Amém? E é por isso que precisamos ouvir mais pregações sobre o amor de Deus. Precisamos cantar louvores como as crianças. Jesus me ama. Isso eu sei. E todos digam amém. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.